Vamos seguindo, então. Os vasos linfáticos, né, como nós vimos, são formados, né, pelos capilares iniciais, pré-coletores e coletores. Vimos também que a partir dos pré-coletores nós temos válvulas no interior desses vasos, tá? Então, o espaço, né, delimitado entre uma válvula e outra recebe o nome de linfangion. E é esse linfangion que vai dar o ritmo de contração desse sistema, tá? Então, a velocidade dele é aproximadamente entre 6 e 8 pulsos por minuto, ou entre 6 e 8 contrações por minuto. Então, ele é bastante lento, né? Então, essas válvulas ali, elas estão presentes para impedir que esse líquido retorne, ou seja, que ele tenha um refluxo, né? Um refluxo da linfa. E esse espaço formado entre elas é o linfangion. Então, ele vai ajudar o quê? Na propulsão, né? No empurrar desta linfa através da sua contração. Olha aqui, a gente tem uma outra representação, né? Contrai, a válvula abre, o líquido passa, a válvula fecha. E aí vai, né? Contrai, relaxa, contrai. E esse líquido vai sendo empurrado, né? Em uma única direção. Então, a velocidade de propagação da linfa vai ser influenciada também por ações fisiológicas, né? A principal delas é a contração da musculatura esquelética, tá? Então, os nossos músculos que dão movimento ao nosso corpo são os principais estimuladores desta linfa, né? Dessa propagação da linfa. Além disso, o que a gente vai ter? Batimento cardíaco, a pulsação das artérias, movimentos respiratórios, movimentos peristálticos, né, intestinais, tudo isso vai ajudar a linfa a ser empurrada, né, vamos dizer assim, e seguir o seu caminho. Lembrando que a linfa dos membros inferiores, ela precisa vencer a força da gravidade, tá? Então, ela, né, a circulação linfática, junto com a circulação venosa, elas se unem para fazer nossa circulação de retorno, tá? Então, é importantíssimo, né, a movimentação, a atividade física, para manter ali um retorno saudável e facilitado dessa circulação linfática. Continuando com os vasos linfáticos, agora os troncos. Então, os troncos, eles são a continuidade do vaso, né, dos vasos coletores. Então, vaso coletor, tronco, e depois do tronco, a gente já vai ter o ducto terminal. Então, os troncos estão entre os vasos coletores e os ductos terminais. Então, está quase no final da circulação através, né, desses vasos. Então, os vasos, eles começam com os capilares vindo do meio dos tecidos, muitos na superfície, e aí eles vão aumentando de tamanho, né, do vaso e vão indo para a profundidade até chegar lá nos ductos terminais. Então, aqui alguns troncos. Subclávio, né, os principais, direito e esquerdo, e jugulares direito e esquerdo, na região do pescoço, né? Broncomediastinais e intercostais, na região do tronco, direito e esquerdo também, os lombares, direito e esquerdo, e o intestinal, tá? Lá no tronco intestinal, se a gente fizer uma punção da linfa, a gente vai observar uma linfa com uma coloração mais densa, né? Mais amarelada, mais esverdeada, mais opaca, dependendo da quantidade de gordura da nossa alimentação, né? Do que a gente ingeriu, porque a absorção dos alimentos ocorre aí nesta região intestinal. Então, aqui a gente tem uma representação daquilo que eu disse para vocês, dos nossos troncos, olha lá. Tronco jugular e tronco subclávio, aí eles vão se encontrar ali, tá vendo?
tronco jugular e tronco subclávio, do lado direito também, os dois, do lado esquerdo e do lado direito. E aí, o que que eu vou ter? Do lado direito, a gente já observa escrito em verdinho ali, ducto linfático direito. Então, do lado direito, os troncos, eles vão desembocar nesse ducto linfático. Esse ducto já vai desembocar na circulação sanguínea novamente, tá bom? Aqui, do lado esquerdo, nós temos o ducto torácico, ó, ele é maior do que o ducto linfático direito e pega toda ali a região do tronco, né? Então, nós temos aí a representação desses troncos e ductos. A gente tem uma região aí também chamada de cisterna do quilo. Então, a cisterna do quilo, ela é o início, né, do ducto torácico. E nessa cisterna desembocam os troncos, né, da região intestinal e da região lombar. Vão desembocar nessa região. Cisterna é uma região de acúmulo, né? E a partir desta cisterna, ou desta ampola, essa linfa sobe até desembocar lá em cima, próximo do tronco subclávio e do tronco jugular. Aqui, por último, né, os ductos linfáticos, aqueles que nós vimos lá no desenho anterior. Então, são as duas últimas porções desse sistema, tá? Eles vão receber a linfa de todo o corpo e vão devolver essa linfa para o sangue. Então, o ducto torácico, não sei se vocês se lembram, é aquele que começa na cisterna do quilo e atravessa todo o tórax, e aí ele vai ser o ducto maior, tá? Então, ele vai receber linfa da maior parte do nosso corpo, então dos dois membros inferiores, região genital, região pélvica, tórax, membro superior, face e cabeça do lado esquerdo. E o ducto linfático direito, que é menor, vai receber a linfa do membro superior direito, do lado direito do tórax, da face e da cabeça, tá? Então, existe essa divisão fisiológica pelo tamanho desses dois ductos, mas eles estão na profundidade e eles não vão interferir na forma como nós vamos drenar o membro inferior, o membro superior direito, o membro superior esquerdo. A forma como a gente drena é exatamente a mesma, mas o trajeto que essa linfa vai seguir é diferente, tá? Aqui num desenho colorido para vocês perceberem qual região do corpo, quais as regiões do corpo são encaminhadas para o ducto correspondente. Então, tudo que está em laranja vai para o ducto torácico, iniciando lá na cisterna do quilo, vai receber a linfa da região dos troncos intestinal, intercostal, lombar, tá? Dos dois membros inferiores e todo o lado esquerdo, né? Do tórax e do membro superior, assim como da cabeça e da face. E o restante, que está em vermelho, pelo ducto linfático direito, tá? Então, o hemitórax, né? E do lado direito, ok? Então, vamos agora completar o nosso sistema falando sobre os órgãos linfáticos. O primeiro deles, os linfonodos. Então, nós temos muitos linfonodos pelo corpo, distribuídos pelo corpo, ora isolados, ora em grupos, tá? E o que eles vão fazer, né? Eles vão filtrar a linfa. Então, os linfonodos são os únicos órgãos linfáticos que estão nos trajetos, né, dos vasos. Então, vocês percebam que nós temos vasos entrando e vasos saindo dessa estrutura, tá? Então, a linfa vai entrar pelos linfonodos, pelos vasos aferentes, por onde a linfa chega,
e vão sair pelos vasos eferentes, né? Por onde a linfa sai. Então, a linfa entra nesse linfonodo. Quando ela sai deste linfonodo, se ela estiver numa cadeia ganglionar, se esse linfonodo estiver numa cadeia, vai ter outro linfonodo na sequência, e aí vai entrar no outro, tá? E vai sendo filtrada assim diversas vezes por todos os linfonodos que estiverem no trajeto daqueles vasos. Então, ele vai ser responsável pela remoção, né? Vai tirar daquele líquido dejetos, corpos estranhos, micro-organismos, né? Tudo aquilo que as células de defesa que estão no interior desses órgãos, dos linfonodos, encontrarem que é estranho ao nosso organismo, tá? Então, tem células de defesa no interior do linfonodo. Esse linfonodo, ele fica aderido ao tecido que está ao redor, tá? Ele não vai ficar solto lá, não, ele fica aderido ao tecido. E eles podem estar, como eu disse, agrupados ou soltos, ou sozinhos, né, na circulação. Se eles estiverem agrupados, eles recebem o nome de cadeia ganglionar. Então, vários linfonodos no mesmo lugar recebem o nome de uma cadeia ganglionar. Olha aqui, né? Então, o tamanho deles é pequeno, né? Então, ele vai variar de meio a 2 centímetros, então ele é bem pequenininho. E se o meu organismo, se o nosso organismo estiver passando por algum tipo de infecção, ele vai aumentar. Então, a gente chama de entumecimento do linfonodo, tá? E pode ficar dolorido. Então, a intenção dele é segurar, né? Terminar aquela infecção naquela região, não deixar que a infecção se espalhe pelo nosso organismo, tá? Esse entumecimento, quando o linfonodo fica aumentado, endurecido, mais inchado e dolorido, é chamado de íngua, né? Popularmente é chamado de íngua. Então, vamos imaginar, você está lá com uma infecção de garganta, e se você fizer uma palpação nas cadeias ganglionares próximas daquela região, você vai sentir ali um aumento, né? Uma bolinha mais endurecida, aumentada e dolorida, tá? Eles vão se encontrar na superfície, no tecido subcutâneo, e também lá na profundidade, né? Nas fáscias e nas cavidades. Então, o nosso organismo vai estar sendo constantemente filtrado, né? A linfa do nosso organismo. E aí, como eu já disse, quando eles estão agrupados, eles recebem o nome de cadeia ganglionar. Então, aqui nesse desenho, nós temos a cadeia ganglionar cervical, cadeia ganglionar inguinal e cadeia ganglionar axilar. O outro órgão linfático que a gente pode conversar é o baço. Então, o baço fica do lado esquerdo, né, do nosso, abaixo aproximadamente da 9ª costela. Então, ele é o maior órgão linfático, mas ele não está no trajeto dos vasos, né, como está o linfonodo. O baço é maior, né? Então, ele vai participar da produção de células de defesa, dos anticorpos. A isso a gente dá o nome de hematopoiese, né, quando se produz células sanguíneas, no caso são células de defesa. E ele vai fazer também a hemocaterese, que é a destruição das hemácias velhas. Então, a hemácia, né, que carrega o nosso oxigênio, ela tem um tempo ali de validade, e quando ela fica velha e não consegue mais fazer aquele serviço a contento, o baço, né, vai filtrar, ele filtra o sangue, vai remover essas hemácias velhas. Então, o baço filtra o sangue e remove, né, corpos estranhos, vírus, bactérias também. Ele é frágil e pesa aproximadamente 150 gramas.